Olá, minha gente, chegou a hora de ficar bem informado. Sim Notícias, edição desta segunda começa agora. Vamos ver os destaques desta edição. Foi sepultado o casal que morreu em um grave acidente na BR-101 em Linhares na madrugada passada. Jovem esfaqueada no final de semana segue internado no hospital. Uma audiência pública na Câmara de Linhares vai debater o racismo na próxima quarta-feira. Foram retomadas as obras do residencial Mata do Cacau em Linhares. Direto de São Mateus, Nariane Lopes, fala sobre um grave acidente na rodovia S-220 em Nova Venécia. Já em Alegre, outro grave acidente de trânsito. Os destaques com Samuel de Fraga. Tudo isso e muito mais agora aqui na sua TV Sim, esta é da Terra. Foi sepultado nesta segunda-feira o corpo do casal que morreu em um grave acidente na madrugada deste domingo em Linhares. A batida entre um carro, ou entre o carro deles e uma carreta, aconteceu na altura do quilômetro 165 em Rio Quartel. A distribuição do efetivo maior da Polícia Rodoviária Federal de Linhares é para evitar que haja infrações que podem terminar em tragédia no trânsito. São vários pontos na BR-101 que chamam a atenção na cidade. Mas no plantão deste domingo, em um dos trechos apontados como de maior atenção, vítimas fatais em acidente foram registradas. Uma colisão entre uma carreta e um veículo Gol resultou nas mortes de Jadir Domingos, de 57 anos, e sua mulher, Dauana Donato Farias, de 29 anos. Os corpos foram trazidos aqui para o Instituto Médico Legal, numa sede provisória no bairro Aviso. Já foram liberados para sepultamento. O trabalho da Polícia Rodoviária Federal nesses dias de feriado prolongado é aumentar a fiscalização na BR-101 e evitar novas tragédias como essa. De acordo com relatos da Polícia Rodoviária, Dauana estava no banco de trás quando o acidente aconteceu. Jadir era um motorista. Segundo versão, o veículo Gol em que ele dirigia tentou fazer uma ultrapassagem no quilômetro 165 e não conseguiu, batendo de frente com a carreta. Já era madrugada de domingo por volta de 1h50, quando a rodovia teve trânsito interrompido para o recolhimento dos corpos e a retirada dos veículos. Neste plantão especial de feriado da Proclamação da República, esse foi o único relato de acidente com morte na 101, até agora. Tragédia, é preciso cautela dos motoristas aí, principalmente nesse feriado prolongado. E segue internada no Hospital Geral de Linhares a jovem de 20 anos que foi atingida por 40 golpes de faca no final de semana. Apesar da gravidade, ela não corre risco de morte. Veja este assunto e outros destaques policiais. O crime foi registrado próximo à escola de educação infantil do local e até o momento ninguém foi preso. O nome da vítima não foi divulgado pela polícia. A maioria dos golpes foi na região do pescoço e nas costas. A tentativa de homicídio é investigada pela Polícia Civil e qualquer informação que possa levar ao autor do crime deve ser repassada para o telefone 181. 2 pessoas morreram em um grave acidente na madrugada do último sábado na rodovia S-456, no Irajá, em Aracruz. Segundo a Polícia Militar, um veículo saiu da pista e colidiu contra uma árvore. O motorista envolvido no acidente fugiu do local. A Polícia Militar ainda encontrou, próximo ao acidente, um segundo homem com um ferimento na cabeça que também foi socorrido e encaminhado ao hospital. E foram retomadas as obras do residencial Mata do Cacau em Linhares. São mais de 900 moradias populares do governo federal com o apoio da prefeitura. Dona Inês sonha por muito tempo em ter sua casa própria. A vida foi sofrida, entende? Agora eu queria ter meu cantinho. Envelhecer digna, né? É o mínimo direito, né? O direito que todo ser humano deve ter, né? Moradia. Ter sua casa para dizer eu tenho um telhado. Há anos ela espera por uma casa no residencial Mata do Cacau. Hoje ela vive de favor na casa da filha. Eu criei meus filhos sozinha, pagando aluguel. E agora a hora de eu ter minha casa, eu não ter direito, é triste. A senhora morou de aluguel há quanto tempo? A vida toda. A vida toda. Desde que eu me entendo por gente, eu vivi pagando aluguel. Não tô pagando agora porque tô na casa da minha filha.
O sonho ainda parece distante. Com início em 2010, as obras do Mata do Cacau deveriam ter sido concluídas em 2013, mas até hoje o residencial ainda não foi entregue aos moradores. No início do mês, a Prefeitura de Linhares e a Caixa Econômica Federal anunciaram a retomada das obras. As mais de 900 casas do Mata do Cacau estão hoje desocupadas. De acordo com a construtora, o novo prazo para a reconstrução das casas é de até 24 meses, para que então famílias possam ter um teto para chamar de seu. A empresa emitiu a licença de construção, destinada à Cobra Engenharia, que é a empresa responsável, e essa semana já se iniciaram as obras com a limpeza do local e dá início efetivamente à reforma das casas e ao restante da infraestrutura necessária para concluir aquele empreendimento. E qual o prazo de entrega? Olha, a empresa estima entre 18 e 24 meses, mas eu acho que acaba até antes que isso, Então a gente torce para que esse empreendimento seja concluído o quanto antes, para poder realizar o sonho da casa própria de mais de 900 famílias linharenses. As 917 casas do residencial fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida, chamado atualmente de Casa Verde Amarela, e serão entregues à população com renda de 0 a 3 salários mínimos. Além da conclusão das obras, a Prefeitura também anunciou a construção de uma nova escola no bairro. A Prefeitura está colocando infraestrutura no sentido de saúde, de educação, de lazer, e nós já construímos lá no Residencial Rio Doce tanto um posto de saúde quanto um centro de educação infantil, já em funcionamento, e vamos iniciar a construção de uma escola de ensino fundamental com 12 salas lá no Residencial Mata do Cacau para atender toda a população de estudantes que ali reside. Então nós vamos ter a educação básica completa no local, centro de ensino infantil e centro de ensino fundamental para aquela população ali residente. Enquanto as casas não ficam prontas, Dona Inês vai ter que continuar aguardando. Queria passar meu resto de vida dentro da minha casa, Ficar dependendo de favor de filho, de parente. A gente torce para que as obras andem o quanto mais rápido, para que essas famílias tenham um lar, um teto para morar. O racismo é uma chaga aberta em nossa sociedade brasileira. Para debater o assunto e ouvir sugestões, a Câmara de Linhares realiza na próxima quarta-feira, dia 16, uma audiência pública sobre o assunto. Cidadãos brasileiros que estudam, trabalham e vivem suas vidas como qualquer outra pessoa. Infelizmente, na cabeça de boa parcela da população, isso está restrito apenas para as pessoas de pele clara. Na infância, quer dizer, nos meus 17 anos, cheguei em Linhares, fui trabalhar numa casa e essa mulher, ela tinha racista, ela não gostava de preto. E ela me maltratou bastante, até que eu descobri, que ela... Um dia ela estava, as meninas gostavam de mim, me chamou para tomar café na mesa, eu fui. Quando ela viu, ela perguntou o que aquela negra estava fazendo ali na mesa junto com as meninas, E daí para frente, ela foi me maltratando cada vez mais, até o dia que eu saí daquela casa, Assim como a dona Railda, como eu, e 56% de toda a população brasileira já passaram por algum tipo de situação em que a cor da pele importava mais do que o caráter. E isso ainda é um tormento nos dias de hoje e precisa ser visto com outros olhos. Como forma de ir em busca de soluções para que a realidade dos negros seja mudada no município de Linhares, uma audiência pública dará voz a esse povo. A nossa audiência pública vai ser no dia 16 de novembro, logo depois do feriado, às 18 horas, aqui na Câmara de Vereadores de Linhares. Teremos um microfone aberto para que qualquer uma possa falar, trazer sua ideia, trazer o seu histórico de vida, as suas manifestações. Traremos pessoas pretas ligadas à política, à economia, à educação, aos movimentos sociais, para que a gente possa debater.
Ainda hoje, o racismo está enraizado em nossa sociedade, tornando necessário o debate sobre o assunto. Dar voz às pessoas que passam por situações de discriminação, desrespeito, bem como trazer pessoas bem-sucedidas, pessoas pretas que tenham o que falar para debater e mostrar para outras tantas crianças, e aí a audiência pública também carrega um caráter pedagógico de mostrar que, bom, não é só na condição de subalterno que se encontram essas pessoas, elas também ocupam posições de respeito. O que a dona Railda e todos os negros esperam é que um dia isso seja só um capítulo da nossa história e não mais uma realidade. Eu espero que isso deve acabar, porque nós somos seres humanos todos desiguais, nós somos todos iguais. A cor são diferentes, mas nós somos iguais. E as pessoas acham que nós somos morenos, eles acham que nós não temos o direito de o branco. Nós não temos o direito de entrar e sair no mesmo lugar das pessoas brancas. Eu acho que tem que acabar. Importante esse tema, né? Parabéns ao vereador professor Antônio César pela iniciativa. Veja agora como fica o tempo nesta terça-feira, feriado de proclamação da República em toda a região. Terça-feira de sol entre nuvens e sem chuva. Temperaturas elevadas. Linhares com mínima de 24 e máxima 33 graus. Em São Mateus, mínima de 22 e máxima de 34. Cachoeiro com mínima de 20 e a máxima 36. Já em Vitória, mínima prevista de 23 e máxima 35 graus. Um rápido intervalo. Daqui a pouco, nosso giro de São Mateus com Nariane Lopes e também de Cachoeiro, direto do sul do estado, com Samuel de Fraga. Voltamos daqui a pouco. Voltamos, minha gente. Olha, segundo bloco, a gente traz os destaques de São Mateus e também de Cachoeira e região. O domingo foi marcado por uma tragédia no trânsito na ES 220, na zona rural de Nova Venécia, noroeste do Espírito Santo. Quem tem os detalhes sobre o acidente é Nariane Lopes, direto de São Mateus. Olá, Nariane, mais uma tragédia, hein? Olá, Cláudio, olá a todos que nos acompanham em mais uma edição aqui do Sim Notícias. Infelizmente, eu abro os destaques de hoje aqui de São Mateus, falando sobre este grave acidente entre um carro de passeio e uma carreta que estava carregada com eucaliptos, que deixou aí 2 pessoas mortas e 3 feridas. O Celta seguia sentido Vila Pavão e, segundo informações do Corpo de Bombeiros, que fez o resgate das vítimas, no local morreram Walter Ferreira Lucas e Graziele de Jesus Santana. O veículo estava com 5 ocupantes, entre eles 2 crianças que tiveram ferimentos graves e foram encaminhadas para o Hospital São Marcos. Uma outra vítima do sexo masculino foi socorrida em estado grave para o Hospital Roberto Silvares. O acidente aconteceu em uma curva, próximo ao Bar do Saci, no córrego Santa Helena, zona rural de Nova Venécia. O motorista da carreta não foi encontrado para prestar esclarecimentos sobre o acidente. Mudando agora de assunto, vamos falar de educação. De acordo com informações do Ministério da Educação, 73% dos inscritos para o Enem 2022 compareceram no primeiro dia de prova. Mais de 2,4 milhões de estudantes fizeram a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio neste domingo no Brasil. O número corresponde a 73,3% dos 3,4 milhões de inscritos. Final de semana de Enem e no primeiro dia, a temida redação. Durante a prova do Enem, é preciso que o aluno produza um texto dissertativo, onde ele defende o ponto de vista. E aí, o perigo na hora da interpretação dos textos de apoio. Eu acho que a maior dificuldade em si foi tentar relacionar os 4 textos de apoio com o tema, porque, como eu disse, é um tema muito amplo e que você poderia tratar várias outras temáticas dentro desse tema. E na questão de ler os textos de apoios, ele te dá uma base do que o tema é proposto para você poder
falar dentro das 30 linhas, né? Então, eu acho que a maior dificuldade é você saber interpretar o que os textos de apoio estão querendo dizer. Se você lê apenas um texto daquele, você corre o risco de fugir ao tema. Porque essa questão que eles falam dos povos indígenas, ribeirinhos, ficou só lá no 4º texto ou no 3º, se eu não me engano. Agora, se o aluno ele não lê os textos de apoio, ele corre o risco de fugir ao tema. Porque quando se fala de tradição, né, engloba muita coisa. Engloba, como eu falei, a apropriação cultural, engloba o preconceito em relação às diferenças entre uma raça e outra. Então, para um aluno se dar bem na redação, ele não pode deixar de ler os textos de apoio. Inclusive, teve depoimentos de alunos depois da prova que falaram: professora, teve um gráfico lá que a gente não entendeu muito bem, aquele gráfico não tinha nada a ver com o tema. Mas espera aí, se eu analisar os textos de uma forma correta, não tem como eu fugir. Então, o maior erro que o aluno poderia ter cometido ontem foi essa coisa de fugir ao tema. Com o tema Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil, a professora destaca que o assunto já era esperado. O Enem ele vem falando dessa coisa da cultura há muito tempo e de acessibilidade. Por exemplo, teve um ano que ele falou sobre o acesso a... falando sobre o museu, falando sobre obra de artes. Depois ele voltou e falou sobre o próprio preconceito, a apropriação cultural. Então, falou sobre inclusão, né, de pessoas. E aí, o que acontece? Para nós, professores de produção de texto, a gente fica procurando essas temáticas nos Enems que passaram. Então, assim, a relação do texto em si é a mesma coisa todo ano. Quando se trata da valorização dos povos tradicionais brasileiros, as pessoas que fizeram redações relacionadas à cultura, apropriação cultural ou até mesmo relacionado a preconceito racial, desenvolveram bem esse tema. Eu acho que o problema é você não treinar antes, né? Se você vem numa sequência de treinamento de redação, não tem como você não ter desenvolvido bem o tema. Para Sofia, o tema não era novidade, mas o que realmente a ajudou foi a experiência. Ano passado eu já tinha uma certeza que seria o Enem, né? 90 questões, bastante texto na área de português, muita interpretação. E ano passado eu pude perceber que realmente é a interpretação que pega. E eu vim trabalhando a interpretação dos textos, analisando o que a pergunta estava se referindo ao texto anterior, né? E me ajudou bastante nesse ano, que eu fui mais calma, mais tranquila, que eu já tinha uma base do que seria o Enem, né, esse ano. Não tive aquele medo de chegar e ser uma surpresa para mim. A gente teve mais ou menos 76 a 78 alunos que fizeram o Enem. Na terceira série, nós temos 38 alunos. Esses 38, eu acho que 2 não fizeram, se eu não me engano, a prova. O restante todos fizeram. Então, a metade desse número foram alunos de 2º e 1ª série do ensino médio. Então, assim, para a gente foi muito legal, porque agora a gente pode desenvolver o nosso trabalho em cima da produção que eles tiveram nesse Enem, para que eles lá na terceira série não cometam esse erro. A segunda etapa será no dia 20 de novembro e terá meia hora a menos do que na primeira. De acordo com o edital, o resultado da prova sai no próximo dia 23, ainda deste mês. Esses foram os destaques de hoje. Volto com você no Estúdio Linhares, Cláudio. Obrigado, Nariane, pelos destaques de São Mateus. Já em Alegre, no sul do estado, um acidente chamou a atenção de quem estava na região central da cidade. Samuel de Fraga conta essa história. Samuel, como é que foi isso? Oi, Cláudio, olha, é isso mesmo, hein? O veículo, depois de ser atingido pelo caminhão, bateu em mais outros 2 carros e depois invadiu uma loja. A câmera de segurança flagrou esse momento. A condutora do veículo é uma mulher de 39 anos. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira e assustou quem estava na região central. Na imagem é possível ver o momento em que o carro conduzido pela mulher sai da ladeira da Igreja Matriz, momento em que é atingido pelo caminhão no cruzamento. A condutora perde o controle da direção. O veículo desgovernado atinge 2 veículos estacionados e depois acaba invadindo a vitrine de uma loja. A mulher foi socorrida com ferimentos leves e passa bem. O motorista do caminhão tem 36
16 anos e não se feriu. Um homem de 43 anos e a enteada de 9 desapareceram depois de entrarem no rio Itapemirim, em Rive, nesse final de semana. O caso aconteceu neste domingo e, segundo populares, a família pescava e se divertia às margens do rio Itapemirim e, num determinado momento, o homem resolveu entrar na água juntamente com a enteada, que estava agarrada às costas dele. Pouco depois de entrarem no rio, os dois foram carregados pela correnteza e, segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 3h30 da tarde, buscas estão sendo realizadas, mas até o fechamento da edição, os corpos ainda não haviam sido encontrados. Uma mulher ficou ferida em um acidente na BR-101 na tarde deste domingo. O acidente aconteceu por volta de 3 da tarde no quilômetro 373 da BR-101. O veículo, conduzido por Regina Godoy, de 55 anos, seguia de Piúma para Iconha quando foi surpreendido por um outro carro que seguia de Cachoeiro para Guarapari e era conduzido por Diogo Ventura de Oliveira, de 38 anos, que estava com a esposa grávida e uma filha pequena. O carro, conduzido por Regina, que estava acompanhada de uma outra mulher, capotou 3 vezes e ficou com os pneus para cima. A condutora ficou com a perna presa às ferragens e foi retirada pelo Corpo de Bombeiros e foi levada para a Santa Casa de Cachoeiro. A outra mulher, que estava no carona, teve ferimentos leves. O condutor do outro veículo foi encaminhado para um hospital particular de Cachoeiro, juntamente com a família em estado de choque. Em entrevista ao Link Espírito Santo, o secretário de Fazenda de Cachoeiro, Márcio Guedes, falou como será a cobrança do IPTU 2023. Por determinação do nosso prefeito Vitor, a gente vem dialogando com a Câmara há bastante tempo durante o exercício de 2021 e basicamente o que ficou decidido é que os mesmos valores do IPTU de 2021, praticados em 2021 e 2022, eles serão reproduzidos pelos próximos 2 anos. Ou seja, no exercício de 2023 e 2024, a população de Cachoeiro vai pagar o mesmo valor praticado nos 2 últimos anos. Né? Vamos deixar claro para a população como é que isso beneficia o contribuinte. Pois é. Nós vamos manter os mesmos descontos, né? Para quem optar por pagar em cota única, o contribuinte terá 90% de desconto e também terá 85% para quem optar pelo parcelamento. E é importante dizer também que uma das medidas que foram divulgadas é que, a partir de 2025, com a nova planta, a gente está estudando, né, prorrogar por entre 8 e 10 anos a absorção do aumento que terá com a nova planta a partir de 2025. Bom, secretário, a gente teve muitas notícias, muitas fake news sobre o assunto, o que prejudica e muito o trabalho da Fazenda, né? Pois é. Quem pratica esse procedimento presta um desserviço para a população, onde tumultua o ambiente com informações que não condizem com a verdade. E a verdade é essa que eu já disse, né? Não terá aumento nenhum no IPTU pelos próximos 2 anos. Como é que está o índice de pessoas que estão devendo, enfim, como é que está? Pois é, existe um padrão entre os municípios de inadimplência. Né? A inadimplência de pagamento de IPTU gira em torno de 25% a 30%, que é a média de inadimplência de pagamento de IPTU. Aqui em Cachoeiro tem uma característica que a maioria dos contribuintes que pagam o IPTU pagam em cota única para ter benefícios, né, do desconto de 10% e 20% quando ele paga em um exercício em cota única, ele leva um desconto para o próximo exercício de 20%. Então, a população se beneficia com isso. Cláudio, eu fico por aqui e volto aí ao norte do estado com você em aquele bom começo de semana, viu? Bom, obrigado, Samuel. Bom feriado para você. Até a próxima edição do Sinotícias. Bom, hoje não temos a cotação do café, vamos direto para o intervalo comercial. Daqui a pouco, os destaques do nosso esporte. Até já. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje. Apenas serviços essenciais foram mantidos pela Prefeitura de Linhares no feriado desta terça-feira, dia 15. Proclamação da República, feriado nacional, né? Bom, a Central de Ambulâncias, o Hospital Geral, a Unidade Sentinela 24 horas, a UPA Infantil do bairro Shell e a Guarda Civil Municipal trabalham normalmente neste feriado.
As demais repartições públicas estarão fechadas, né? Já a coleta de lixo também será normal, né? Será feita normalmente no feriado desta terça-feira. Nas repartições públicas de Linhares, o atendimento volta ao normal nesta quarta, dia 16. Vem aí Altemar Félix com os destaques do esporte. O assunto é Campeonato de Futebol Amador do Interior 2022 em clima de festa, que aconteceu no último final de semana. O time de Córrego Doutor Jones comemora o título de bicampeão na categoria aspirantes. Venceu o time da Bagueira nos pênaltis, depois de empate no tempo regulamentar em 1-1. Bom, na categoria principal, quem comemora o título de campeão é o Palmas. Palmas para o Palmas, que venceu o Japira, tempo corrido 1-0. Esta foi mais uma competição organizada pelo Poder Público Municipal via Secretaria de Cultura, Esportes, Turismo, Esportes e Lazer daqui de Linhares. Então, parabéns a todos que participaram, aos campeões, Japira, né, pela grande festa. E agora tem contagem regressiva para a Copa do Mundo de Futebol 2022. Faltam meia dúzia, 6 dias. Avante, Brasil! Valeu, Altemar. Obrigado pelas informações, pelos destaques. Obrigado você, nosso telespectador. Continue seguindo nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, TV Sim Linhares. Assinantes Sky TV na região norte nos acompanha também pelo canal 316.1. Já quem é assinante da Claro TV na Grande Vitória nos vê pelo canal 526. E claro, para quem nos acompanha em canal aberto 16.1 em todo o Espírito Santo. TV Sim, esta é da terra.